com conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade. Então, é uma pessoa que ou foi capacitada pela própria empresa, ou foi qualificada por uma instituição oficial de ensino. Isso é uma pessoa divertida, só que com outra terminologia, com a terminologia da NBR 5410. Geralmente é uma pessoa capacitada, que fez treinamento, ou que se deu um treinamento, por exemplo, para você executar uma função ou ingressar na determinada área. Né? Então isso é uma pessoa divertida, é aquela que adquiriu um conhecimento suficiente para conhecer o perigo elétrico e evitá-lo. Então isso é uma pessoa divertida, ok? Vamos em frente. Zona controlada. Agora vai ficar mais fácil entender, por exemplo, nessa explicação que a gente vai discutir, nesse item, o caso da pessoa divertida. Zona controlada. A NR10 divide uma zona de risco em, vamos dizer assim, classifica a zona de risco em duas modalidades. Zona de risco e zona controlada. Zona controlada, o que é? Vamos olhar aqui, essa aqui de baixo. Observe aqui, ó, nessa posição, eu tenho aqui um círculo, um raio, RC, de controlada, e essa é a zona controlada. Zona de perigo controlada. O que é isso? Uma zona controlada é um entorno, um ambiente, no entorno de uma parte perigosa, energizada, está aqui, ó, PE, é a parte energizada, pode ser uma fiação, um interior, um painel que esteja aberto, ou mesmo fechado, que tem energia dentro dele, está energizado. Então, essa é a parte de risco, é o ponto, vamos dizer assim, perigoso, né? O PE. Então, a minha zona controlada é a mais externa, ou seja, é uma região, um entorno da parte, um ambiente no entorno da parte energizada, condutora, que não está segregada. O que é que significa isso? Segregada. Não está isolada, não está enclausurada, como uma subestação industrial que é fechada. Um exemplo bem simples de uma área assim, nas indústrias. Sala de painéis. Está lá dentro. Tem uma porta que geralmente, na maioria das vezes, em algumas empresas não, mas a maior parte o pessoal entra, sai, vai tirar a leitura e tal. E aquele painel lá é um ponto de risco. É uma zona de risco. Então, em torno dessa zona de risco, eu tenho uma zona controlada. Só que essa zona controlada, ela vai depender, as dimensões dela, de acordo com o nível da tensão ou voltagem do ponto elétrico, do ponto perigoso, da parte viva. Que o seu ingresso só pode ser feito por profissionais autorizados. Então, quem é que pode entrar aqui, na zona controlada? Ora, se é um profissional autorizado, ele tem que ser ou capacitado ou qualificado. Ou pode ser qualificado ou habilitado. Se ele está autorizado, significa dizer que ele fez o curso de NR10 e teve aproveitamento satisfatório. E a empresa concedeu a ele autorização para entrar aí. Significa dizer que ele teve informação suficiente para entrar nessa zona controlada sem correr o risco de, vamos dizer, se aproximar da parte viva sem nenhuma proteção. Ele entrou aí na zona controlada com os recursos necessários para fazer o trabalho dele. Mas só está autorizado a entrar aqui, nessa área, na zona controlada, tá? Pode ser até um profissional advertido, que fez um curso de capacitação, por exemplo, ou teve uma informação necessária para atuar aqui. Se eu tivesse, por exemplo, novamente falando da sala de painéis, que geralmente o pessoal da mecânica entra para acionar não sei o que, para verificar não sei o que, não vai abrir o painel para ter contato com a parte viva lá. Mas se vai acionar alguma coisa na porta do painel, ele tem que estar no mínimo advertido, ou seja, capacitado para fazer isso e autorizado, não é? Depois, assim, aqui em cima a gente vê uma outra imagem, onde eu tenho aqui uma parede, né, e um ponto de risco aqui. E a minha zona controlada está delimitada, né, e sendo delimitada também pela parede, né? A parede fica fazendo a parte delimitando a zona. Ela já é pré-existente, tá certo? Ok? E depois,
nós temos a zona de perigo. Quem é a zona de perigo? Vamos voltar para a imagem. A zona de perigo é a zona, olha, que já mais próxima da parte perigosa, da parte viva, que não é segregada, ela também não está isolada. É o caso de um painel, por exemplo, ou uma outra parte viva que vocês conheçam. Que o indivíduo não é segregado, porque não está isolado, qualquer um pode entrar, mas o acesso aqui só pode ser feito por pessoas autorizadas e com procedimentos e equipamentos adequados. Não pode ser feito por qualquer um. Olha, o que é que diz a norma? É o entorno da parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados para trabalho. Vamos voltar para a figura, para ficar mais fácil o entendimento. Então está aqui, minha parte energizada, a zona perigosa. Muito bem, está aqui. Ora, eu tenho aqui uma dimensão, uma área no entorno dela. Essa área vai ser em função do nível de tensão. Se for 220 volts, então eu tenho uma dimensão aí a ser traçado em função da tabela que existe na NR10, da distância de segurança. Se for alta tensão, 13.800 volts, a distância vai ser maior. O fato é que para ingressar nessa área, o profissional tem que estar autorizado, né? Ele tem que estar autorizado. E além de estar autorizado, ele só pode entrar aí utilizando procedimentos específicos, metodologia de trabalho específico e ter equipamentos para isso. Ficou claro? Não pode ser qualquer um. Se eu estiver me referindo a um painel, uma coisa é eu divertir uma pessoa preparada para entrar na sala do painel e fazer limpeza. Outra coisa, na área controlada. Outra coisa é o indivíduo ser autorizado a entrar para fazer medições, utilizar leitura no painel ou acionar equipamentos. Eu tenho que ter um preparo diferente disso aí, diferente do anterior. A outra coisa é o camarada que vai abrir o painel para fazer uma intervenção interna. Esse aí agora, ele precisa não só de equipamentos, precisa também de procedimentos específicos para isso. Ficou claro, pessoal? Então, isso é o que significa zona controlada e zona de risco. Zona controlada é a área delimitada no entorno da zona de risco, que tem uma dimensão dependendo do nível de tensão e que o indivíduo, para entrar, tem que estar autorizado. Se está autorizado, tem que estar preparado. Mas eu não preciso de procedimentos nem equipamentos especiais, né? Depende do local. Se for uma zona de risco, ele pode entrar, tem que estar autorizado, mas eu tenho que ter procedimentos e equipamentos específicos para isso. As dimensões dessas áreas vai depender do tipo de equipamento. Vocês observem que aqui no entorno da zona controlada tem ZL, zona livre, né? Que qualquer um pode acessar, independente sem precisar de autorização. Isso é um sonho. Eu não vi até hoje na minha vida, nas áreas elétricas, situações de zona livre, porque os espaços são tão pequenos e tão apertados que quando você sai de uma zona controlada já entra em outra de outro equipamento. Dificilmente você vai achar uma zona livre assim com muita facilidade, a não ser nos ambientes mais externos das empresas, mas nas áreas internas é meio difícil, mas pode existir. Sistemas de baixa tensão. O que são sistemas de baixa tensão? Qualquer sistema elétrico cujas voltagem, tensão elétrica, é inferior ou igual a 1000 volts em tensão alternada ou 1500 volts em tensão contínua, entre fase ou entre fase e terra, é considerado pela norma brasileira de baixa tensão. Então, foi abaixo de 1000 volts em tensão alternada, aliás, desculpem, igual ou menor do que 1000 volts em alternado, menor ou igual a 1500 volts em contínua, entre fases ou entre fase e terra, é uma baixa tensão, que são as tensões mais comumente usadas nas áreas de consumo. Sistemas de alta tensão já são aqueles que utilizam tensões superiores
a 1000 volts em alternado ou 1500 volts em contínuo entre fase ou entre fase terra. Tá. E temos também os sistemas de extra baixa tensão, que são aqueles que utilizam tensões alternadas de valor inferior a 50 volts em alternado ou 120 volts em contínuo. Aqui merece uma ressalva.